Tá pra dar certo, hoje é dia 17 mesmo. Bom, então, hoje eu vou assumir a aula aqui no Greg Lael. Acho que ele comentou com vocês por e-mail. E a ideia dessa aula, ela vai numa direção um pouco ortogonal ao que o Lael tem feito ao longo do curso, porém ela se encaixa nessa filosofia dele de trazer um conteúdo além do jato. Um conteúdo que não se encaixa no programa usual de eletromagnetismo nas pós-graduações. E a ideia seria explorar o início de uma eletrodinâmica quântica. Então, na semana passada, acho que vocês tiveram um seminário sobre quantização da carga elétrica, né? E hoje o que eu vou fazer aqui é trabalhar na quantização do campo eletromagnético. Bom, isso é uma coisa que já é conhecida na física há quase um século. Se não me engano, os primeiros trabalhos sobre quantização do campo eletromagnético foram ainda na década de 20, no Dirac. Existem diversas formas de você quantizar um campo eletromagnético. O que eu vou fazer aqui é o que a gente chama de quantização canônica, que segue um conjunto de regras bem estabelecidas que essencialmente permitem você montar o espaço de Hilbert da sua teoria, ou seja, entender como que o campo eletromagnético ele se manifesta em termos de graus de liberdade quânticos. E, bom, existem outras formas, você pode fazer uma quantização via integral funcional e assim por diante, mas essas formas alternativas, elas demandam uma introdução um pouco mais longa. Não dá para chegar logo de cara, precisa de uma ferramenta a mais. Então, eu vou trabalhar só na quantização do setor do campo eletromagnético. Uma quantização completa da teoria da eletrodinâmica quântica deve levar em conta a quantização do campo eletromagnético, a quantização do campo fermiônico ou de alguma outra matéria escalar, vetorial, que está acoplada com o campo eletromagnético, e deve levar em conta, de alguma forma, o efeito da interação entre esses objetos. O que eu vou fazer aqui é o primeiro passo, que é o passo mais simples, que é basicamente considerar a quantização canônica do setor eletromagnético puro. Como que você quantiza o fóton se propagando no vácuo, ok? E deixa eu começar então falando da ideia básica por trás do procedimento de quantização canônica. Bom, o eletromagnetismo, vocês sabem que é uma teoria de campo, é uma teoria clássica de campos do campo eletromagnético, e você pode levar isso para uma teoria quântica de campos do campo eletromagnético, e esse é o nosso objetivo aqui hoje. Só que deixa eu começar, ao invés de começar falando de uma teoria quântica de campos, deixa eu começar a falar do procedimento de quantização canônica no contexto da mecânica quântica, ok? Então, vamos começar explorando um pouquinho de mecânica quântica. Quantização canônica. Mecânica quântica. Tá?
como vocês sabem, a mecânica quântica, ela descreve os observáveis físicos em termos de operadores que atuam no espaço de Hilbert, e o estado de um sistema físico corresponde a um vetor, a um raio nesse espaço de Hilbert, pertencente a esse espaço de Hilbert. Bom, tudo isso daí tem uma discussão longa que é apresentada nos cursos usuais de mecânica quântica, mas o objetivo não é ir por esse caminho aqui. Mas o fato é que existe uma forma bastante prática de você passar de uma descrição de um sistema clássico, descrito no contexto de formalismo hamiltoniano, existe uma forma bastante prática de você passar dessa descrição clássica hamiltoniana para uma descrição quântica desse mesmo sistema. Vamos relembrar só um pouquinho os elementos principais da mecânica clássica hamiltoniana. Na mecânica clássica hamiltoniana, os graus de liberdade de um sistema são caracterizados em termos de pontos no espaço de fase. O que significa isso? Significa que a cada grau de liberdade eu estou associando uma coordenada generalizada e um momento canonicamente conjugado a essa coordenada generalizada. Tá ok? A dinâmica de um sistema no contexto da mecânica hamiltoniana, no contexto da formulação hamiltoniana da mecânica clássica, é caracterizada por uma função denominada hamiltoniana, que essencialmente depende de P e Q. Você define uma função que, em certos casos, para sistemas conservativos, você consegue identificar isso com a energia do seu sistema e consegue descrever a dinâmica a partir daí. Essa descrição da dinâmica, ela é feita em termos das equações de Hamilton. São equações que descrevem a evolução dinâmica do seu sistema, como que essas coordenadas P e Q evoluem para uma dada função hamiltoniana. Okay? Mas existe uma estrutura mais interessante ainda no contexto da formulação hamiltoniana, que é o que a gente chama de estrutura canônica da formulação hamiltoniana. Que basicamente consiste em uma forma de você descrever toda essa dinâmica, descrever o seu sistema por meio de relações envolvendo parênteses de Poisson. São estruturas matemáticas que permitem, inclusive, uma descrição da evolução do sistema. Você tem os chamados parênteses de Poisson fundamentais, que são os parênteses de Poisson entre essas coordenadas do espaço de fase. Essencialmente, você tem QI, parênteses de Poisson de QI com PI, PJ, dá uma delta de IJ, ou seja, esse parênteses de Poisson é igual a 1 para I igual a J, é diferente de é igual a 0 para I diferente de J, e todos os outros parênteses de Poisson, ou seja, QI, QJ, PI, PJ, QI, QJ, coordenada
generalizado, coordenado generalizado, momento canonicamente conjugado com momento canonicamente conjugado, esses parentes de Poisson devem ser identicamente nulos. Ok? Essa descrição, inclusive, ela fornece uma forma dentro dessa descrição, nós temos uma forma de descrever a evolução, dada uma função dessas coordenadas do espaço de fase, uma função dependente dessas coordenadas do espaço de fase, a evolução dessa função, ou seja, como que ela varia com relação ao tempo, pode ser determinada em termos de uma equação bastante simples, que essencialmente envolve o parente de Poisson dessa função com a hamiltoniana do seu sistema. Aqui eu estou assumindo que aquela função não depende explicitamente do tempo. Okay? A função A, né? A função A não depende explicitamente do tempo. Ela depende do tempo só através de P aqui. Se eu colocar uma dependência explícita com relação ao tempo, basicamente eu vou ganhar uma derivada parcial com relação a T. Bom, esse parente de Poisson tem uma série de propriedades bem conhecidas. Ele corresponde a uma estrutura antissimétrica, no sentido que se eu trocar o primeiro pelo segundo argumento, eu ganho o sinal oposto, satisfaz a identidade de Bianchi, satisfaz a linearidade com respeito a esses argumentos, mas, bom, esses detalhes, a ideia hoje aqui é tentar focar um pouco mais nos conceitos por trás disso tudo e não nos detalhes técnicos em si, ok? Senão a gente vai ter que alongar demais a discussão. Bom, uma consequência imediata do fato de ele ser dos parentes de Poisson envolverem possuírem uma descrição, uma definição antissimétrica, se você colocar a hamiltoniana no lugar dessa função aqui, o que eu vou ter vai ser o parente de Poisson da hamiltoniana com a própria hamiltoniana, e como ele é uma estrutura antissimétrica, isso é identicamente nulo. Ou seja, desde que a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, então a derivada total da hamiltoniana com relação ao tempo é igual a zero, ou seja, ela é uma quantidade conservada do seu sistema. Dúvidas? Eu estou passando bem rápido aqui só para a gente relembrar algumas coisas, mas se tiver algum ponto para parar é só avisar, tá bem? Eu sei que a coisa não está completamente clara. Bom, como que a gente passa dessa estrutura para a mecânica quântica agora? A ideia é a seguinte, esse procedimento de quantização canônica, ele tem como objetivo a realização da quantização de uma teoria a partir do princípio de que a estrutura canônica na mecânica clássica deve ser preservada de alguma forma ao passar para a mecânica quântica. Essa ideia ela foi umas referências históricas aqui. Quem começou quem estabeleceu os fundamentos da quantização canônica foi o Dirac, se não me engano, na própria tese de doutorado dele. A referência dessa aqui. Fundamentos.
fundamentals, equations of quantum mechanics, de 1926. E ele descreveu esse procedimento de forma mais detalhada. Isso pode ser encontrado naquele livro dele de mecânica quântica, Principles of Quantum Mechanics. Bom, nem a primeira referência nem a segunda são os lugares mais claros de se estudar mecânica quântica. A linguagem, a notação que ele usa é a notação que a gente costuma encontrar nos livros, né? A notação mais moderna, mas certamente do ponto de vista histórico, entender as motivações por trás desse procedimento, é uma referência que vale a pena a gente dar uma olhada algum dia. E a ideia, essencialmente, é a seguinte: os graus de liberdade clássicos, que são descritos como pontos no espaço de fase, devem ser promovidos a operadores que atuam no espaço de Hilbert. Então, esse procedimento, que no fundo é uma receita, ele consiste nos seguintes passos, né? Os graus de liberdade clássicos devem ser mapeados em operadores sobre o espaço de Hilbert. Operadores sobre ou seja, uma coordenada generalizada clássica se torna um operador correspondente a essa coordenada generalizada. Okay? Eu coloco um chapéuzinho nesse cara, e agora eu entendo que isso daqui atua sobre um espaço, sobre algum elemento do espaço de Hilbert e produz algum elemento do espaço de Hilbert. Okay? A ideia toda é a partir dada uma dinâmica do seu sistema, entender como que esse cara atua de forma concreta. Isso depende da especificação da Hamiltoniana, por exemplo. E momento, que corresponde a uma coordenada no espaço de fase do tempo, né? Se torna um operador de momento que atua sobre o espaço de Hilbert. Ok? A Hamiltoniana a transição da descrição clássica para a descrição clássica, para a descrição quântica, envolve o mesmo procedimento. Eu pego minha Hamiltoniana clássica e transformo minha Hamiltoniana clássica em uma Hamiltoniana quântica, uma Hamiltoniana operatorial. O que era uma função definida sobre pontos no espaço de fase, agora corresponde a um operador que atua no espaço de Hilbert. Ok? E por fim, a estrutura canônica deve ser, digamos assim, parcialmente preservada. Eu estou mudando alguma coisa na estrutura canônica, estou abrindo mão para a situação, a descrição da mecânica quântica, mas estou substituindo esses objetos por objetos que fazem sentido se tratando de operadores,
e que possuem as mesmas propriedades básicas que definem um parente igual a soma: linearidade, antissimetria e identidade de Bianchi. Desculpa, falei identidade de Bianchi outra vez também. Não é identidade de Bianchi em nenhum dos dois casos, é identidade de Jacob. Essencialmente, o que eu vou fazer é pegar os meus parênteses de Poisson e vou mapear em comutadores. Ok? Ok? Como eu faço isso? Esse mapeamento envolve um fator de proporcionalidade que depende da constante de Planck. Então, um comutador entre digamos, dois observáveis clássicos A e B devem ser mapeados em 1 sobre I, H cortado, comutador de A e B, só que agora pensados como operadores sobre o espaço. Ok? Em particular, os comutadores fundamentais são os comutadores que envolvem agora esses graus de liberdade fundamentais, envolvem esses observáveis fundamentais. Comutador de QI com PJ é igual a I, H cortado, delta de IJ, comutador de QI com PJ é igual a um comutador de PI com PJ é igual a zero. Tá ok? E por fim, a evolução digamos, dos observados lembrando que observáveis são os operadores. Na verdade, isso daqui é mais geral do que isso. A evolução de operadores. A ideia é que esses operadores sobre o espaço de Hilbert, como eu estou promovendo, por exemplo, Q como função de T para um operador que depende de T, esses operadores agora, estou pensando em operadores dependentes de tempo, significa que estou na descrição chamada Heisenberg Picture, onde os operadores evoluem e os estados permanecem inalterados. Existe uma outra descrição da mecânica quântica que é chamada Schrödinger Picture, onde os operadores permanecem constantes e os estados evoluem. Na descrição de Schrödinger, esses estados obedecem a equações de evolução, equação de Schrödinger. Na descrição, na Heisenberg Picture, os operadores obedecem a equações de evolução, equações de movimento, que são as chamadas equações de Heisenberg. Essencialmente, derivado de um operador A que depende de Q e P D dt é igual a 1 sobre I
acordado, computador de A, com a hamiltoniana. Novamente, estou assumindo que esse operador não tem nenhuma dependência explícita com relação ao tempo. Se tivesse uma dependência explícita, adicionaria um termo de derivada parcial. Ok? Dúvidas? Um ponto interessante de destacar, que nem sempre é discutido, é que essa regra, esse conjunto de regras que faz a transição da mecânica clássica para a mecânica quântica possui uma ambiguidade. Veja só. Digamos que eu esteja tratando de um observável A, que é uma função de Q, observável clássico A, uma função do espaço clássico, digamos desse tipo, Q elevado ao quadrado. A transição da descrição quântica desse objeto, seguindo aquele conjunto de regras, diz o seguinte: o meu A se torna um operador, que agora depende desse operador Q, e vai ser um Q chapéu ao quadrado. Nenhum problema com relação a isso. Se eu tivesse agora um observável B, que depende, observar uma função clássica B que depende de P, depende do momento. Digamos P quadrado. A quantização canônica fornece B chapéu de P chapéu igual a P chapéu quadrado. Ok? Digamos agora que eu tenho uma terceira função, que agora vai ser uma função de P e Q. Ok? Dessa forma aqui. Q vezes P. Classicamente eu posso pegar isso daqui e escrever igual a P vezes Q. Certo? Não tem nenhum problema com isso. Classicamente essa operação é completamente lícita. Esses caras comutam classicamente. Quanticamente eu tenho relações de comutação. Então eu tenho C de Q e P. E agora a pergunta é: o que entra nessa? Entra PQ, entra QP, entra meio de P vezes Q, quer dizer, entra meio de PQ mais inverso, então você tem uma ambiguidade nesse processo de quantização canônica. Até onde eu sei, isso pode ser por ignorância aqui, ok? Até onde eu sei não existe uma forma, ninguém bateu o martelo com relação a isso. Qual é a forma correta de fazer essa transição? Existem prescrições, são chamados de ordenamentos. Existe um ordenamento de Weyl, existe um ordenamento normal. Cada uma, por exemplo, se eu não me engano, o ordenamento de Weyl considera isso que eu falei, média de P, valor médio de meio de PQ mais QP. Ordenamento normal, eu não me lembro agora se ele coloca o P na frente de Q ou ao contrário. Existe uma regra nesse sentido, que te diz, bom, independente do que você tem classicamente, você vai organizar as coisas, vai organizar o seu observável quântico de forma que o P sempre venha na frente do Q, ou vice-versa. Ok? Então existem prescrições diferentes, e eu não sei se existe não sei se existe uma palavra final em qual delas
é a correta ou não sei quais são os efeitos disso. Imagina que como vai para o espaço complexo ali completamente, né? O número imaginário, então é pura convenção você tratar quem é positivo e quem é negativo, né? Já que você está indo para o plano imaginário, né? Por exemplo. Como assim que é positivo? Porque o que vai fazer diferença de quem vem antes P ou Q é o sinal do resultado do computador. Não, então, mas mudam por uma constante. Digamos que eu adote essa prescrição aqui. C de QP igual a QP. Ok? Se eu trocar isso daqui, eu tenho que adicionar agora, compensar com o computador. Então eu ganho mais um I H cortado. Ok? Não é só o negativo. Não é só negativo. Inclusive o sinal permanece mesmo. Bom, nesse caso aqui, shiftar para uma constante, dependendo do que for, não teria muito problema. Mas, digamos que eu tivesse uma potência em cima de cada um deles, depois ficaria mais complicado. Então, eu não sei se de fato existe alguma consequência física dessa ambiguidade ou não. É ignorância minha, mas o objetivo aqui não era dar uma palavra final, era levantar a bola, né? Saber que existe essa discussão. Bom, então, até aqui, tudo que eu falei se resume à quantização de um sistema mecânico, ou seja, com um número finito de graus de liberdade, sistema discreto. Vamos falar agora da quantização canônica no contexto da teoria quântica de campos. A ideia é a seguinte, tudo isso que eu coloquei aqui até agora pode ser aproveitado para essa descrição da teoria quântica de campos. O que você tem que ter em mente é o seguinte, a teoria quântica de campos, a teoria de campos, digamos, a teoria clássica de campos, pelo menos a formulação da teoria clássica de campos, a formulação lagrangiana ou hamiltoniana, pode ser obtido como sendo um limite contínuo de um sistema com um certo número de graus de liberdade n, com n indo para infinito. Eu pego um sistema de mecânica clássica, considero um sistema lagrangiano ou hamiltoniano com n graus de liberdade e jogo esse n para infinito. O que eu vou obter nesse limite, pelo menos a nível de formulação, corresponde à teoria de campos, teoria clássica de campos. Essencialmente o mapeamento, teoria clássica de campos, teoria clássica de campos. O mapeamento que a gente tem que ter em mente é as coordenadas generalizadas são mapeadas em campos que agora são funções de x e t, e os momentos são mapeados também em campos, mas campos obtidos de forma canonicamente conjugada a partir deles. Ok? Eu posso ter aqui uma família de campos, digamos, rotulada por um índice alfa, e aqui uma família
como consequência, eu teria uma família de momento rotulada pelo mesmo inicial. A relação entre esses dois caras é obtida de forma análoga ao que a gente tem na mecânica clássica. Tem uma derivada com relação às velocidades realizadas. Ou seja, uma derivada com relação ao φ ponto. Ok? Esse objeto que aparece aqui, ó, a gente chama de densidade lagrangiana. A ideia é que uma lagrangiana, a lagrangiana mesmo, né? Digamos, a lagrangiana que na mecânica clássica depende de P e Q, vai ser mapeada numa lagrangiana que por sua vez pode ser escrita como uma integral sobre um objeto, que é o que nós chamamos de densidade lagrangiana. E depende dos campos e das variações das velocidades e de como os campos, como esses graus de liberdade, digamos, se relacionam entre primeiros vizinhos. É isso que essa derivada aqui traz de informação para a gente. E da mesma forma, a hamiltoniana, desculpa, aqui era de Q e Q ponto, né? Uma hamiltoniana com uma função de Q e P vai ser mapeada numa hamiltoniana que pode ser obtida a partir de uma densidade hamiltoniana, que agora vai ser uma função dos campos e dos momentos canonicamente conjugados a esses campos. Que por sua vez, em analogia com o que a gente faz na mecânica clássica, esse objeto aqui é definido como uma transformação de Legendre desse cara. Ok? Ou seja, φ alfa, φ ponto, alfa menos a lagrangiana. Ok? Uma estrutura semelhante ao que a gente tem na mecânica clássica, mecânica finito, de graus de liberdade, mas agora envolvendo campos ao invés a ideia é coordenadas generalizadas são substituídas por campos, ou seja, os campos fazem o papel de coordenadas generalizadas nessa descrição ainda no âmbito clássico, ok? Isso aqui ainda é uma descrição clássica do sistema. A lagrangiana, você ainda tem uma função lagrangiana, uma função hamiltoniana, mas você pode escrever essas funções em termos de outros objetos que agora são densidades, ou seja, são funções definidas ponto a ponto. Ok? Bom, nesse contexto, na formulação lagrangiana, você pode derivar equações de ordem Lagrange para um sistema descrito por um campo, e nesse contexto você pode derivar equações de Hamilton. Você pode construir também, no contexto da formulação de Hamilton, você pode construir uma estrutura canônica formada por parênteses de Poisson, de forma análoga ao que a gente tem aqui. Digamos, estrutura canônica. Para um sistema escrito por campos. Nesse caso, veja só, como que a gente pode passar dessas relações de parentes de Poisson? A ideia é, você define um parente de Poisson, você tem uma definição,
de forma análoga ao que foi definido no contexto da teoria da mecânica clássica do número finito de grau de liberdade. E essencialmente esses objetos podem ser levados, podem ser trazidos para a teoria clássica de campos, basicamente fazendo esse mapeamento. Ok? A ideia é a seguinte: essa primeira relação de comutação, agora ela envolve um campo que faz o papel de coordenada generalizada contínua, né? Vou deixar explícito dependência em x e em t, ok? Envolve agora, substituo PJ por um certo P beta de y t. As coordenadas espaciais são diferentes, mas as coordenadas temporais permanecem as mesmas. Porque a ideia é que essas relações aqui são obtidas a tempos iguais, ok? Mas na transição de um sistema com um número finito de graus de liberdade para um sistema com um número infinito de graus de liberdade, esses índices que rotulam diferentes coordenadas generalizadas, diferentes momentos, são mapeados em posições do espaço. Ok? Então, esses índices I e J fazem papel tanto de x e y quanto de alfa e beta. Tá ok? E a ideia é que isso daqui tem que... Isso daqui pode ser calculado, tá, pessoal? Eu estou argumentando, mas isso pode ser calculado. Tá? A ideia é que isso daqui agora envolva essa mesma estrutura, esses índices alfa e beta, na nossa construção aqui, na nossa digamos, exposição aqui de teoria clássica de campos. Esses caras denotam diferentes campos, podem ser diferentes componentes de um vetor, podem ser diferentes componentes de um spinor, podem ser índices de grupo, seja lá o que for. Isso daqui agora envolve uma delta para dar conta desses índices, então uma delta discreta, uma delta de Kronecker. Só que essas coordenadas espaciais correspondem a índices contínuos, digamos assim. Então eu tenho que colocar do lado de cada dessa equação uma delta nesse regime contínuo. Ou seja, eu coloco aqui uma delta de Dirac com relação às coordenadas espaciais. Ok? As coordenadas temporais já estão fixadas como iguais. As outras relações de comutação, digamos, φ alfa de xt com φ beta de xt vai ser igual a zero, e alfa de xt, com π beta de yt igual a zero. Ok? E a partir daqui eu vou ter uma equação de evolução envolvendo parênteses de Poisson também, e a coisa segue de forma semelhante ao que foi feito na mecânica clássica. Ok. Até aqui, teoria clássica do campos. Vamos pegar agora o que a gente fez nessa passagem da mecânica clássica para a mecânica quântica e fazer um procedimento similar na passagem da teoria clássica de campos para a teoria quântica de campos. Ok?
a ideia é seguir essa mesma linha de raciocínio. Graus de liberdade clássicos são promovidos a operadores, ou seja, φ alfa de x t vai ser mapeado num φ alfa chapéu de x t. Da mesma forma, π alfa de x t vai ser mapeado num π alfa de xt. Tá ok? Isso diz respeito aos graus de liberdade. E também, agora, bom, são mapeamentos que passam de funções do espaço e do tempo, são mapeamentos que passam de campos clássicos, agora, a objetos que também funcionam como campos, no sentido de que tomam valores em todos os pontos do espaço e do tempo, mas que agora atuam como operador num espaço de Hilbert, num espaço onde graus de liberdade quânticos, onde um estado quântico vai ser descrito. Ok? Seguindo essa mesma linha de raciocínio. A estrutura canônica, que está ali, a ideia é copiar o que nós fizemos aqui na passagem da mecânica clássica. Nós já copiamos essa parte do promoção a operadores. Bom, da mesma forma, uma hamiltoniana, né? Uma hamiltoniana que originalmente no contexto da teoria clássica de campos, essa hamiltoniana, que corresponde àquela integral, ela basicamente funciona como um funcional desses campos. Isso daqui, na teoria quântica de campos, continua sendo um funcional desses campos, só que agora campos avaliados, campos considerados como operadores, e o próprio funcional ganha uma estrutura operatorial. O próprio funcional atua sobre o espaço de Hilbert. Ok? A estrutura canônica vai ser preservada no sentido de que parênteses de Poisson são mapeados em computadores, então no contexto da teoria quântica de campos. Computadores fundamentais. Aqui no contexto da teoria quântica de campos, computadores fundamentais envolvem os graus de liberdade fundamentais, ou seja, envolvem os campos e os momentos canonicamente conjugados. Seguindo essa mesma prescrição, computadores são mapeados em 1 sobre IH cortado. Quer dizer, parênteses de Poisson são mapeados em 1 sobre IH cortado do computador. Ou seja, trazer isso daqui para uma descrição quântica, para uma descrição operatorial, corresponde a isso, computador de φ de xt e chapéu beta de yt, novamente a tempos iguais, igual a IH cortado delta de alfa beta x menos delta de A de x menos y. Tá ok? Esses outros dois são mapeados também em computadores identicamente nulos, certo?
E as equações de evolução, digamos, as equações de Heisenberg, eu acabei não escrevendo aqui no caso da teoria quântica de campos, mas que possui a mesma estrutura da equação da mecânica quântica. Nesse caso, vai ser o H ou vai ser a velocidade de movimento? Na equação de Heisenberg, o H. O H é o cara que, a hamiltoniana mesmo, é o que dita a evolução temporal. Ok? Equações de Heisenberg são dadas por dA, um funcional de φ, com π, 1 sobre π acortado, comutador de A, com a hamiltoniana. Com essa hamiltoniana aqui, corresponde a isso, né? Ok? Isso aqui não é um computador, não. É só um argumento de um funcional. Bom, essa equação e essas duas equações que ficaram implícitas, de outros computadores são triviais, correspondem à base da quantização canônica de uma teoria de campos. Okay? Daqui para frente, o trabalho corresponde a escolher uma hamiltoniana. Você escolhe uma hamiltoniana, que significa escolher uma lagrangiana no início, passar para a hamiltoniana, e aí você desenvolve as equações. Trabalha em cima dessas equações aqui. A ideia, o procedimento é parte de uma lagrangiana, a partir da lagrangiana calcula uma hamiltoniana, substitui essa hamiltoniana nessa equação aqui, e a ideia básica é tentar compreender as equações que descrevem a evolução de um campo, das coordenadas dos graus de valores elementares, digamos assim. Porque dessa equação aqui, duas consequências imediatas são as seguintes, né? Dessa equação aqui a gente consegue tirar que derivada de φ chapéu alfa com relação ao tempo é igual a 1 sobre h cortado, comutador de φ chapéu com h, ok? E derivada de π alfa de 1 sobre h cortado e alfa chapéu h chapéu. Tá ok? Então substituir esse funcional dos campos pelos próprios campos. São duas escolhas particulares para esse funcional. Essas duas equações, lá na mecânica clássica, ou na teoria clássica de campos, se você tirar o chapéu daqui, substituir o comutador de volta em termos de um parente de Poisson e apagar esse fator numérico na frente, na teoria clássica de campos, ou no sistema de mecânica clássica, essas duas equações correspondem às equações de Heisenberg. Desculpa, as equações de Hamilton. Ok?
Ou seja, são equações que descrevem a evolução dos graus de liberdade do sistema. São as equações de movimento do sistema. Nesse caso, o que nós temos são equações de movimento para os operadores que atuam sobre o espaço de Hilbert. Ok? Bom, vou ir dizendo, em geral o procedimento é parte de uma lagrangiana, escreve uma hamiltoniana, substitui a hamiltoniana nessas duas equações, deriva as equações de Heisenberg para cada um, tanto para o campo quanto para o momento, canonicamente conjugado, e aí você tem que fazer algumas manipulações com isso daí para entender a evolução desses operadores. Na prática, uma consideração prática é que, pelo menos para teorias livres, ou seja, onde você não tem interação, que é o caso que a gente vai considerar hoje aqui, as equações de movimento para os operadores possuem a mesma forma das equações de movimento clássicas. O que isso significa? Por exemplo, se você pega um campo de Klein-Gordon, considere, por exemplo, um campo de Klein-Gordon. Bom, o campo de Klein-Gordon é descrito por uma lagrangiana desse tipo. Ok? Uma lagrangiana relativística para um campo escalar. Certo? Aqui, a partir daqui, eu estou escolhendo, estou fazendo C, bota cortado, não. Ok? A partir dessa lagrangiana, nós podemos calcular equações de ordem Heisenberg. E nesse caso, corresponde a uma equação desse tipo. Tá ok? Até aqui, tudo clássico. Tá? Não tem nenhum operador aqui ainda. Certo? De acordo com esse procedimento que eu mencionei aqui, a ideia seria, a partir disso, calcular a hamiltoniana, a partir dessa expressão aqui, o que significaria que eu teria que calcular o momento antes. A gente pode calcular o momento rapidinho, né? O momento canonicamente conjugado nesse campo, basicamente vai ser derivado da densidade lagrangiana com relação a φ ponto, certo? Esse primeiro termo que aparece aqui, deixa eu escrever ele explicitamente, φ ponto ao quadrado menos gradiente de φ ao quadrado, ok? Só abrir aquela notação de soma de Einstein. Na hora que eu derivo isso daqui, esse termo não vai produzir nada, porque ele não é dependente de φ ponto. Esse termo vai me dar, vai cair um 2, vai cancelar com esses dois aqui. Então, o momento canonicamente conjugado corresponde ao derivado temporal com relação, quer dizer, derivado temporal do campo, ou seja, a velocidade generalizada desse campo. Certo? A partir disso, eu posso vir aqui e posso construir a minha densidade lagrangiana. A densidade lagrangiana vai ser π vezes φ ponto
mais φ ponto é o próprio π, ou seja, π quadrado, menos a lagrangiana. Só que a lagrangiana vai ser o quê? Meio de φ ponto ao quadrado, na verdade, é π quadrado, certo? Menos meio de gradiente do campo ao quadrado, menos N2, sobre 2, vezes φ quadrado. Se eu reorganizar isso daqui, meio de π quadrado mais meio de gradiente do campo ao quadrado mais m sobre 2 ao quadrado. Ok? Bom, daqui para frente, quantização significa colocar chapéu em cima de todo mundo, quantização canônica. Transformei todo mundo em operador. Calculo, integro isso para obter a hamiltoniana mesmo. Substituo isso nessas equações e utilizo essas relações de comutação para chegar em equações de evolução para esses campos. Bom, esse passo que eu acabei de comentar não é tão direto assim. Leva um bocado de tempo para fazer, mas não é o objetivo nosso aqui ficar preso em todos os detalhes. Mas o ponto é o seguinte, deixa eu lembrar exatamente o ponto. O que você vai obter a partir das equações de Heisenberg, usando essa hamiltoniana que eu escrevi aqui, as equações de Heisenberg para campo equação de Heisenberg. O que as equações de Heisenberg produzem? Note, tem uma equação de Heisenberg para φ chapéu e outra equação para π chapéu, certo? A equação para π chapéu, a equação para φ chapéu de φ chapéu dt, fazendo todo esse caminho, substituindo ali, calculando, se para faz continha, usa relação de comutação, toma cuidado com o operador. Isso daqui produz π chapéu, ok? Ou seja, produz essa relação aqui, no nível operatorial, certo? Por outro lado, se você calcular usando a segunda equação de Heisenberg, ddt de π chapéu, o que você obtém é isso daqui, Laplaciano de φ chapéu menos m2 φ chapéu. Tá ok? Deriva essa primeira equação aqui com relação a t. Pega aquela primeira equação e deriva com relação a t. Pega essa primeira equação e deriva com relação a t. O que eu obtenho? Derivada segunda de φ com relação a t igual a d
dt de π chapéu. Ok? Só que o dt de π chapéu está aqui. Certo? Ou seja, derivada segunda de φ com relação a t é igual ao laplaciano de φ menos m2 φ. Certo? Joga isso daqui para o outro lado da equação. D φ dt menos laplaciano de φ mais m2 de φ igual a zero. Certo? Isso daqui corresponde a um D'Alembertiano de φ, a definição do operador D'Alembertiano. Ou seja, as equações de Heisenberg produzem exatamente a mesma forma das equações clássicas, com a diferença de que no lugar do campo clássico eu tenho um campo quântico, operador, equação de evolução operatorial. Isso daqui permanece válido para teorias livres, ou seja, caso que não tenha interação. É o caso que a gente está interessado. Quando você tem interação, tem que fazer isso com mais cuidado e a coisa complica por outras razões também. Ok? Mas sim? O M ali é referente ao que? A massa. A massa. Eu vou fazer agora. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro o que é a massa, mas bom, tem que pensar que, na verdade, esse termo, se eu não tivesse utilizado em unidades naturais, eu teria que levar em conta esse tipo de termo aqui, no lugar desse, tá? Mas ele continua tendo intenção de massa. Tá? A gente vai ver por que ele tem intenção de massa. Tá? Bom, vocês nunca chegaram a ver a condensação canônica do campo escalar, né? Vou fazer isso. A gente vê que usando o potencial vetoral, né? E aí chegar naquele operador a aniquilação e criação de bóson, né? Nessa linha. Mas aí o que você já falou já é no caso da eletrodinâmica, né? Não, estou falando do campo escalar mesmo. Tá? Que é mais simples do que na eletrodinâmica até. Mas a ideia é essa, construir operadores de criação e aniquilação. Vou fazer do campo escalar, aí a gente dá um intervalo e depois eu faço do campo eletromagnético. Deixa eu só copiar o que está ali e a gente apaga o resto. O ponto que a gente chegou foi o seguinte: as relações de comutação. A única relação de comutação não trivial é a relação de φ com x, de π de y, é igual a i. Estou fazendo h cortada igual a 1, então
as equações de Heisenberg. Do campo escalar. Fornecem essa relação. E por fim, a Hamiltoniana. Vou integrar isso aqui, tá? Isso aqui vou integrar para calcular a Hamiltoniana. O chapéu mais 1/2 gradiente de chapéu mais m/2 chapéu ao quadrado. Ok? Esse é o resumo do que a gente fez até ali. Bom, a ideia toda é tentar, digamos, montar um espaço de Hilbert, entender como esses caras atuam sobre um espaço de Hilbert a partir dessas equações aí. Vamos trabalhar primeiro com essa equação. Ok? Bom, isso daqui é uma equação típica de equação. Uma equação de onda com um termo de massa. Aqui uma equação de onda modificada. Certo? E a solução geral dessa equação é um tipo de solução que a gente está acostumado a ver sempre e pode ser escrita em termos de uma expansão de Fourier em ondas planas. Dessa forma, eu vou colocar aqui um fator 1/2 ômega P, já explico por isso. Bom, a solução geral desse tipo de equação, que é uma equação bastante conhecida na física, envolve uma expansão em modos de Fourier de frequências positivas e frequências negativas. Certo? Cada exponencial, essa expansão envolve exponenciais do tipo onda plana, e cada termo, cada coeficiente dessa exponencial vai ser uma função que agora vai ter um caráter operatorial, devido ao caráter operatorial do campo, ok? Que vai depender de P, certo? São os modos de Fourier dessa expansão. E eu tenho agora uma segunda parte associada com frequências negativas. Digamos, na verdade, a princípio, eu poderia colocar aqui um segundo coeficiente, digamos, B de P. Ok? Só que, eu estou trabalhando com um campo escalar, não coloquei essa informação. Campo escalar real. Ok? Um campo escalar real significa que φ' é igual a φ. Se eu calculo φ' a partir dessa expressão, eu vou ganhar um dagger aqui, vou ganhar um sinal de menos aqui, mais aqui, esse cara que eu não expliquei ainda. Supondo que ele é um coeficiente real, tá ok? Vou ganhar um dagger aqui. Fazendo essa conta e comparando o resultado do φ' com o próprio φ, e levando em conta que os dois devem ser iguais, porque o campo é real, então, partindo da hipótese que estou considerando o campo real, esse coeficiente B, ele ganha uma relação com o coeficiente A. De modo que esse cara aqui, que aparece multiplicando os modos de frequência negativa, tem que ser o próprio A dado.
Ok? Bom, até aqui. Essa é uma solução geral de uma equação desse tipo. Além disso, esse ômega P ele vai ser definido como sendo P2 mais M2. Tá ok? E ele, quer dizer, é ômega P, mas definido como P2 M2. E corresponde ao próprio P0, que é o elemento zero, o elemento temporal do quadro momento. Ok? Na verdade, a definição deveria vir no sentido contrário, tá? Não, o P0 é definido como sendo, estou descrevendo esse P0 como sendo esse ômega, o P0, que é o componente zero do quadro momento, eu estou escrevendo ela como sendo um ômega P, e as equações de movimento, essas equações de Heidegger, elas produzem um vínculo entre o P0 e as outras componentes do quadro momento. Esse vínculo é o que eu tinha escrito aqui, raiz de P mais N2. Ok? Bom, esse cara que eu coloquei aqui na frente, estou colocando só como um fator de conveniência. Ok? Não tem. Esse termo em si não vai alterar em nada. Essa definição é importante no sentido de que aqui dentro eu vou ter um ômega P também. Ok? O P, lembra disso? Né? Px é igual a P0 x0 menos Px, que é igual, de acordo com essa definição aqui, ômega P x0, no caso x0 é o tempo, menos Px. Ok? Bom, como eu disse, esse cara aqui é só um fator de conveniência, eu poderia reabsorvê-lo nesses coeficientes, não vai mudar em nada. Isso daqui é função só das coordenadas espaciais. Afinal, a coordenada temporal de momento está vinculada com as coordenadas espaciais de momento. Lembra daquela relação relativística, que é componente P0, componente zero do quadro de momento, corresponde à energia de uma partícula. Ok? A energia da partícula no momento P. Uma partícula no momento P. Se eu pegar essa relação e quadrar os dois lados, eu ganho E igual a P2 mais M2. Certo? O que é isso aqui? Relação de Einstein para uma partícula de massa M. Esse é o primeiro indício de que está associado com uma partícula massiva. Okay? Se você restaurasse todos os Cs e H acordados, essencialmente aqui apareceria um C2 e aqui um C4. Okay? Bom. Dúvidas? Bom, mas até agora esse é um problema de equações diferenciais. O que eu fiz ali até agora foi só resolver colocar a solução de uma equação diferencial, não de física matemática. Agora vai entrar a mecânica quântica, propriamente dita. Bom, a gente pode, a partir dessa expressão, nós podemos calcular, a partir dessa expressão, nós podemos calcular π chapéu, ok? Π chapéu de x vai ser a derivada disso daqui com relação a t, certo? Que é a relação que está lá na ponta
lá do quadro, vou derivar isso daqui com relação a t. O que vai acontecer? Vou ganhar um fator i global, uma integral desse tipo,